louvor louvando, né? Que incomparáveis são as suas promessas. Graças a Deus. Josué capítulo 21, versículo 45. Vamos lá, irmãos, no Novo Testamento. Josué capítulo 21, versículo 45. O Senhor fala algo ali, irmãos, para o povo de Israel. Algo que serve para nós também, nos dias de hoje. Tudo que Deus falou, irmãos, naquela época também serve para nós hoje. Amém? Josué 21, versículo de número 45, diz assim a palavra do Senhor: palavra alguma faltou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos repetir de novo? Diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que palavras são essas? É a palavra de Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor para os nossos dias. Tudo o que está escrito aqui há de se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram. Promessas que Deus tem na sua vida, se não se cumpriu ainda, hão de se cumprir. E eu quero pedir à igreja que vamos no primeiro capítulo lá de Josué. Amém? Nós vamos nos alimentar um pouco, irmãos, do primeiro capítulo lá do livro de Josué. Por que o Senhor falou isso para Josué? Por que o Senhor falou isso para a casa de Israel? Nós vamos começar a entender um pouquinho por que o Senhor disse isso ao povo de Deus ali, irmãos. Grandes foram as promessas de Deus para o povo de Israel, desde quando saíram lá do Egito. Como muitos de nós conhecemos, o povo de Israel ficou cativo lá no Egito 400 anos, escravo do Egito. Mas sempre Deus levantava profetas ali, levantava pessoas ali dizendo que um dia viria um libertador e que eles iriam em direção à terra prometida, uma terra que manava leite e mel, e dali iria, né, irmãos amados, surgir uma grande nação. E nós fazemos parte dessa nação também. A palavra de Deus diz que nós somos, né, irmãos, enxertados nessa nação. Nós somos aí, né, irmãos amados, a palavra que foi para eles chegou a nós hoje. Então as mesmas bênçãos que foram direcionadas para eles também são direcionadas a nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que Deus tem coisas maravilhosas para nós, porque nós somos os ramos de Israel. A palavra diz claramente, irmãos, que não é só para eles. Voltando um pouquinho no Novo Testamento, Pedro até queria brigar um pouquinho, né, irmãos? Lá com Paulo, com as pessoas lá, falando que a bênção era só para eles. Mas um dia Paulo falou: não é só para eles. A bênção se estende a todos. Essa palavra, as bênçãos que Deus tem reservado para nossas vidas, se estende a todo aquele que crê, todo aquele que acredita, todo aquele, né, irmãos, que tomar posse das palavras desse livro. Então serve para todos nós. Só que muitos se esquecem das promessas de Deus. Muitos se esquecem, né, irmãos, das palavras do Senhor. Por quê? Por causa das lutas, por causa das tribulações. Estamos vivendo aí uma época terrível aí, sim. 2020 foi muito difícil para muitas pessoas. Foi uma época aí, né, irmãos, não foi fácil. Foi uma tribulação terrível, né, irmãos, uma luta terrível. Mas nós não devemos esquecer da presença de Deus. Não devemos esquecer das promessas de Deus. E muitas vezes, devido a tudo isso que está acontecendo, muitas pessoas esqueceram. Muitas pessoas esqueceram das promessas, das bênçãos de Deus. As pessoas acabaram, né, irmãos, olhando mais para a luta, olhando mais para o que está acontecendo, do que olhando para a palavra de Deus. E é por causa dessa fraqueza humana, né, irmãos? É por causa, muitas vezes, dessa situação que muitos dão lugar ao desespero. Acabam se desesperando, acabam, né, irmãos, fazendo muitas vezes aí besteira, né? Acabam se precipitando em algumas coisas. E eu gosto de ler essa passagem, porque eu me lembro também daquele momento em que Jesus estava no barco lá com seus discípulos, né? Uma tempestade terrível, diz a palavra de Deus ali, que aconteceu ali. Uma tempestade que ali, né, irmãos, era totalmente diferente de todas as tempestades que os discípulos tinham visto naquela época. Ficaram desesperados, ficaram com medo.
Jesus teve que acordar e dar ali, né, irmãos, a solução daquela tempestade. Até que passaram, diz a palavra de Deus, e depois se viu bonança. Sabe o que o Senhor, irmãos, eu sempre digo isso para a igreja. Quando a tempestade vem, quando essas situações vêm, nós que acreditamos na palavra de Deus, não é para a gente se desesperar. Não é para a gente, né, irmãos, dar lugar ao desespero. Mas é para a gente aprender alguma coisa no meio daquela tempestade. Aprender alguma coisa no meio daquela tribulação. 2020 foi difícil, 2020 foi um tempo de luta. Mas Deus quer nos ensinar alguma coisa com tudo isso que passou. E nos ensinar principalmente a passar por essa tempestade. A passar por ela dando glória a Deus. A passar por ela exaltando ao Senhor. A passar por ela, né, irmãos, sempre glorificando a Deus. Nunca esquecendo disso. Sempre agradecendo ao Senhor. Pelo Senhor ter nos ajudado a passar por essa tribulação. Estamos chegando aos últimos dias. Falta poucos dias, falta menos de uma semana. O que nós temos que fazer? Reclamar da vida? Reclamar que 2020 foi ruim? Pode ver que todo ano é assim, né? Todo ano, quando a gente chega no finalzinho do ano, a gente fala, tal ano foi ruim. Eu lembro no ano passado, né? A gente passou de 2019 para 2020 também. Tomara que 2019 não volte mais. Tomara que venha logo 2020. 2020 está aí, ó, estamos vivendo ele. Agora o desejo nosso aqui, passa logo esse 2020 e venha logo 2021 com essa vacina, ou seja lá o que for. Mas nós temos não que reclamar, porque estamos vivendo ainda, graças a Deus. Muitos estão trabalhando ainda, graças a Deus eu estou trabalhando, né, irmãos, creio que muitos estão trabalhando. Eu sei que muitos perderam seus empregos também. Mas estamos vivos, irmãos, nós estamos vivos, graças a Deus. Sei que muitos perderam seus entes queridos também, foi triste, é triste. Mas nós devemos entender que Deus quer nos ensinar alguma coisa também nesse ano. Deus quer, muitas vezes, irmãos, querendo que nós busquemos mais a Ele, que nós entremos mais em contato com Ele, que nós tenhamos mais uma intimidade com Ele, porque se nós vemos aí, o mundo esqueceu de Deus. O mundo tem esquecido de Deus, né, irmãos, nessas horas. E é nessas horas, muitas vezes, que Deus quer nos levantar para falar com Ele, para conversar com Ele, para falar com o Pai. E Deus fez muita promessa para Josué. Nós lemos aqui no versículo 21, 45, que nada do que Deus falou, né, irmãos, nada do que Ele falou, né, irmãos, passou, tudo se cumpriu. Mas o que Deus tinha falado para Josué? Lá em Josué capítulo 1, versículo 3, irmãos, diz assim, o Senhor fala assim para Josué: olha, Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu já te tenho dado, eu já te dei, como disse a Moisés. Olha que maravilha, irmãos. Deus tinha dito a Josué o que? Josué estava num momento de desespero. Josué estava num momento ali, irmãos, difícil da sua vida. Moisés, o seu líder, morre. Líder de mais de 1 milhão de pessoas que saiu de lá de dentro do Egito, escravo do Egito. Aí Moisés morre e coloca tudo na mão de Josué. Josué desesperado. Ali, irmãos, ele começa a buscar a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Josué, né, irmãos, dá a entender aqui que era um homem que orava, um homem que buscava a presença de Deus. Se nós formos lá no antigo, formos voltar um pouquinho mais para trás, você vai ver que Moisés entrava na tenda para orar, porque Moisés, ele era separado, ele podia entrar na tenda para orar, para falar com Deus. Josué já não podia fazer isso, por quê? Porque era muito jovem ainda. Mas o anseio de Josué de buscar a Deus era tão grande, que a palavra diz que Josué não entrava, mas ficava na porta da tenda buscando a Deus. A vontade dele de falar com Deus, de conversar com Deus era tanto, que ele não entrava na tenda. Moisés às vezes fala assim: olha, Josué, você não pode entrar, você não está preparado para entrar aqui ainda, a glória de Deus é muito grande para você entrar e conversar com Deus. Mas Josué, né, irmãos, aquela teimosia espiritual, ele ficava às portas da tenda, conversando com Deus, falando com Deus. E nessa hora de desespero, o que ele faz? Dobra o joelho e começa a conversar com o Pai. E Deus começa a falar com ele, começa a lançar promessas na vida de Josué. Olha, Josué, todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu já te dei. Não é eu vou te dar, eu já te dei. É teu. Toma posse.
Se eu estou te colocando na frente deste povo, é porque eu já te dei. E lá em Josué capítulo 1:5 diz assim: nenhum te sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quem é de Deus, o maligno não toca. Eu gosto do Salmo 91, que diz, irmãos, claramente assim, irmãos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tem uma passagem que diz assim, irmãos: nenhum mal sobrevirá sobre a sua tenda. Sabe por quê? Porque a gente acredita em Deus, a gente acredita na palavra. Foi o que Deus falou em Josué capítulo 21:45. Nada do que ele falou, irmãos, caiu por terra, tudo se cumpriu. Nós temos que acreditar, irmãos. O inimigo não tem poder de nos tocar, irmãos. Muitas vezes nós estamos saindo por aí, o inimigo está armando estratégias para nos derrubar. Muitas vezes você não sabe, mas Deus, irmãos, está mobilizando até anjos para te guardar, diz a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, você não sabe, mas muitas vezes o inimigo está te preparando uma armadilha lá na frente, e Deus está ali te guardando, e você nem sabe disso. Às vezes a gente nem sabe disso, às vezes a gente esquece até de orar quando sai de casa. Mas Deus jamais esquece de cada um de nós. Diz a palavra de Deus que Deus não dorme, que Deus não cochila. O inimigo sim, ele pode até cochilar, mas Deus, ele não cochila, igreja. Nenhum mal te sucederá, disse com Josué. Nada vai acontecer, ele disse a Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Às vezes a gente fala assim, né, irmãos? Acho que Deus não me ouve mais, acho que Deus não quer mais saber de mim, eu acho que Deus, ele se esqueceu de mim. Irmãos, a palavra de Deus é clara, ele diz claramente que se mesmo a minha mãe me deixar. Olha bem, irmãos, ele foi, Deus nessa parte, Jesus, né, irmãos, nessa parte, ele foi tão ousado em falar, porque qual é a mãe que abandona o seu filho? Qual é a mãe, né, irmãos, verdadeira mãe, que tem o verdadeiro amor de mãe, que vai abandonar o seu filho? Deus diz na sua palavra: mesmo que se uma mãe te deixar, eu nunca te desampararei. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. O amor dele não tem condições. Eu não preciso fazer alguma coisa para Deus me amar. Eu não preciso provar a Deus, irmãos, para Deus me amar. Eu não preciso ter provas de amor para Deus me amar. Eu não preciso pagar, eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso, irmãos, fazer nada para Deus me amar. Deus simplesmente me ama. A palavra é clara em dizermos que ele entregou o seu Filho unigênito ao mundo porque ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Não foi eu que amei ele. Não foi eu que um dia entrei por essas portas, né, irmãos, na casa de Deus e aceitei Jesus. Às vezes a gente tem essa mania de falar assim: eu aceitei Jesus. Não, Jesus me aceitou primeiro, glória a Deus. O Senhor me aceitou do jeito que eu era, da maneira que eu era. Eu não tive, irmãos, que me transformar, que mudar de vida. Eu não tive que fazer nada. Ele já me amava primeiro. E essa é a palavra que Deus tem dito a Josué: Josué, eu não vou te deixar. Você está desesperado aí, mas conta comigo, eu estou com você. Josué, eu não te deixarei e nem te desampararei. As pessoas podem até te abandonar, o mundo pode te deixar, mas eu não vou te deixar, Josué. E continuando as promessas, né, irmãos, que Deus fez a Josué, lá no versículo de número 6, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a que teus pais lhe daria. Lá no versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu tenho que estar centralizado na palavra de Deus. Para que as bênçãos de Deus aconteçam na minha vida, eu tenho que confiar na palavra. Eu preciso confiar no que a palavra me diz.
Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É ela que vai me guiar. É ela que vai me direcionar no caminho onde eu tenho que andar. É ela que vai me dar esperança nesse mundo tenebroso que estamos vivendo hoje. Algumas pessoas, irmãos, vêm todo dia, às vezes, me perguntar, né, que hoje nós estamos vivendo uma época de desespero. Hoje é uma época de desespero. Eu estava lembrando um dia desse, eu estava ali no terminal Grajaú. Às vezes as pessoas esquecem de algumas coisas que aconteceram em 2020. Mas eu lembro um dia que eu estava pegando um ônibus e o céu se enegreceu, né? Ficou tudo escuro, né? As pessoas estão falando aí que é porque devido às queimadas das matas aí não sei onde, né? Que aconteceu de o céu ficar todo escuro. As pessoas dentro do ônibus começaram a ficar desesperados. Pensaram, meu Deus do céu, será que vai acabar o mundo? Será que Jesus está voltando? Aí tinha até uns conhecidos meus lá dentro do ônibus. Pastor, será que está acabando o mundo? Será que Jesus vai voltar? Olha, eu até falei naquele dia, se Jesus voltar, eu vou me alegrar muito. Porque o crente, né, irmãos, o servo de Deus, aquele que está centralizado na palavra, se ele saber que é Jesus voltando, ele vai se alegrar. Porque vai ser um grande dia, um dia maravilhoso para nós. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo o que está acontecendo é princípio de dores. Diz a palavra que vai haver uma grande tribulação. Não é uma tribulação, hoje nós estamos vivendo uma tribulação. Hoje nós estamos vivendo aí uma certa tribulação, mas a Bíblia diz que que vai vir uma grande tribulação, uma tribulação como jamais você tinha visto na sua vida. Só que a igreja, eu creio que não vai passar por isso. A palavra diz claramente isso. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, depois haverá dias de grandes tribulações da terra. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio porque a palavra diz claramente, né, irmãos, que os seus filhos vão herdar a vida eterna e vai subir com Jesus nos ares. Por isso que nós acreditamos na palavra. Por isso que a palavra disse aqui para Josué, olha, não te aparte das palavras desta lei. Não te aparte das palavras de Deus. Se prudentemente te conduzir, amém, na palavra de Deus, eu vou te conduzir a lugares maravilhosos. Eu vou te conduzir, irmãos, a lugares aonde você jamais esteve. E aonde pisar a planta do teu pé, você vai conquistar em nome de Jesus. Porque não é eu, não é para minha glória, não é para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Eu tenho que acreditar nisso, igreja. É a palavra que diz isso nessa noite. No versículo de número 8, né, irmãos? Diz assim, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus está falando aqui para nós. Vai conforme a palavra está dizendo. Só que às vezes, irmãos, como estava Josué aqui, antes da oração, Josué estava ali, Senhor, quem sou eu para dirigir esse povo? Senhor, eu não tenho sabedoria para dirigir, para direcionar, para ser líder de mais de 1 milhão de pessoas. Coitado de mim, Senhor, quem sou eu? E às vezes nós temos isso, irmãos, na nossa vida. Um complexo de inferioridade tão grande que nós nos rebaixamos a nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós não somos assim? Nós olhamos para nós mesmos e falamos, coitado de mim, quem sou eu? Coitado de mim, né? Eu não posso nada, eu não consigo nada. Mas Deus está dizendo aqui, irmãos, que nós somos guerreiros de Cristo, que nós somos servos de Deus, que nós temos que nos manter de pé. Ano que vem aí, 2021, será o ano nas igrejas ali, um ano da coragem. É para aquele que tem coragem de tomar posse do que já é teu. Não é que Deus vai te dar, Deus já te deu, só que eu tenho que tomar posse disso. 2021, irmão, será o ano da ousadia, aquele que tem ousadia mesmo de requerer aquilo que já é teu, que o inimigo muitas vezes fala que é dele, mas já é teu, de tirar o complexo de inferioridade que às vezes vem, irmão, sobre nossas vidas, de o inimigo nos apontar o dedo e falar, coitado, você não é nada, quem é você para dizer que você é salvo? Coitado de você, para você dizer que você é isso, você é aquilo.
Não sou eu que estou falando, é Deus quem está falando, glória a Deus. É o Pai quem está falando, é Jesus Cristo quem está falando, glória a Deus. Não sou eu que estou falando. E muitas vezes, irmãos, é o que eu sempre digo aqui, nós damos muitas vezes ouvidos à voz dos outros, à voz do inimigo, e esquecemos de ouvir o que Deus tem para falar para nós. E Deus tem falado todo dia para nós na sua santa palavra: Tu és o meu filho amado, em quem te escolhi, glória a Deus. É o que ele disse aqui, irmãos, para Josué: eu te escolhi, eu te chamei, eu te enviei. Então toma posse disso em nome de Jesus. Se eu te escolhi, se eu te chamei, se eu te enviei, eu te dei todas as armas necessárias para isso. Eu te coloquei tudo na tua mão. Está tudo na tua mão. Basta você desbravar, basta você correr adiante, basta você conquistar. Eu falei aqui na semana passada sobre Ana, né, irmãos, enquanto estava orando num complexo de inferioridade, Ana, enquanto estava orando, né, irmãos, se sentindo uma coitadinha, nada acontecia a ela, mas a partir do momento que ela mudou o rumo da oração, e tomou coragem, ousadia de orar da maneira que ela orava, tudo mudou na vida dela. E às vezes o que falta na nossa vida é isso: dar uma volta aí de 180 graus, 360 graus, e começar a olhar o que nós somos verdadeiramente. Começar a tirar esses complexos, né, irmãos, que nós temos na nossa vida, e ver o que Deus tem para falar conosco, irmãos. Começar a meditar mais no que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Lá no versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Jesus falando, Deus falando para Josué. Josué ainda naquele complexo orando, né, irmãos, daquele jeito. E Deus falando: já não te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não te assustes, nem te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus está falando para cada um de nós aqui nessa noite. Estamos vivendo uma época de pandemia, sim, está difícil, mas Deus é com a gente, glória a Deus. Estamos vivendo uma época aí onde a economia aí, né, irmãos, está entrando em colapso, mas Deus não nos desampara, Deus é conosco, graças a Deus. Eu não posso me assustar com a situação do mundo, eu não posso me assustar com as coisas que estão acontecendo. Deus é conosco, eu não posso me espantar, eu não posso me assustar. Eu sei que às vezes nós temos medo, sim, e o medo é coisa da gente mesmo, é um sentimento que nós temos. E um dia até falei isso, irmãos, há horas que o medo é até bom, porque nos leva a orar, nos leva a buscar a presença de Deus. O ruim é quando aquele medo que te isola num canto, que não deixa você fazer nada. Mas quando o medo vem, eu sinto, né, irmãos, que tem que buscar a presença de Deus, aí Deus até se agrada, sabia? Jesus sentiu medo também uma vez. O que ele foi fazer? Orar. Foi buscar a presença de Deus lá no Getsêmani. E nós, quando temos medo, o que nós fazemos? Temos que clamar a Deus, buscar a Deus como buscou Josué, e ouvir essas palavras que Deus tem para nós. Não te espanta não, não te assusta. Busca a minha presença. Eu serei contigo por onde quer que vocês andarem. Deus disse aos seus discípulos lá, vendo Jesus subir, né, irmãos, sendo elevado aos céus. Discípulos todos desesperados. E agora o que vai ser de nós? Jesus subiu, Jesus ressuscitou e foi embora. Jesus, antes de subir, né, irmãos, disse: olha, eu serei com vocês todos os dias da vida de vocês, até o fim dos séculos. E mas mesmo assim subindo, Jesus subindo, ainda deu aquele complexo de medo neles. E agora o que vai ser da gente? E agora o que nós vamos fazer? O nosso mestre sumiu, foi embora. Aí Deus faz aparecer 2 anjos e olha para eles e fala: olha, varões galileus, por que estão ainda olhando para o céu? Como se esse mesmo Jesus que subiu não vai voltar. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo é o mesmo que vai vir voltar e buscar a sua igreja. Se prepara, igreja, se prepara, filhos meus. Irmãos, tudo passa, mas as promessas continuam. Aconteça o que acontecer, elas brilham como a luz. As promessas de Deus, elas não passam, irmãos, mas para se obter promessas,
é necessário estar na presença de Deus. É necessário andar conforme o livro de Deus. É necessário, irmãos, buscar e acreditar o que Deus tem dito nas tuas santas palavras. É necessário, irmãos, viver uma vida na presença de Deus. E também ter paciência nas promessas de Deus. Não entender que vem de uma hora para outra. Há um processo. Há um processo. Às vezes demora, às vezes vem amanhã. Eu não posso dizer para você que às vezes vai vir daqui a pouco. Talvez tenha promessas na sua vida que Deus prometeu para você há 20 anos atrás. Talvez tenha promessas que Deus prometeu para você há uma semana atrás. Eu tenho promessas de Deus que Deus me prometeu desde quando aceitei Jesus, ainda não aconteceu, e muitas já aconteceram. Se eu for falar aqui, irmãos, a listagem das promessas que já aconteceram na minha vida, eu vou ficar aqui a noite inteira. Mas tem muita coisa que Deus tem para fazer na minha vida, mas eu espero nele. Eu espero no Senhor. Porque a palavra de Deus diz: esperai com paciência no Senhor. Esperai nele, porque se ele disse, vai se cumprir. Pastor, mas está demorando demais. Deixa demorar. É igual aquele louvor fala: não está demorando. Deus está caprichando a promessa. Ele está caprichando, porque quando vir, vai vir bonito, vai vir gostoso, vai vir muito bom, amém, na tua mão, glória a Deus. Eu vejo o próprio exemplo de Josué aqui, né, irmão? Josué e Caleb, Deus tinha prometido para eles quando eles eram jovenzinhos, né? Porque naquela época 40 anos ele não era jovem, né? Porque as pessoas viviam 200 anos naquela época lá. Com 40 anos eles eram jovens. Moisés manda os espias a espionar a terra, né? Estava ali no processo ainda de conquistar a terra prometida. E Moisés, o que ele faz? Separa ali 11 príncipes. Quando fala 11 príncipes, é homem valente, homem valoroso, homem corajoso, não é qualquer um, guerreiro. Chamou eles, vai lá, espiou na terra, vê o que tem na terra lá, que Deus prometeu aquela terra para nós. Então vai lá, vocês 11, vão lá e vê como que está a terra. Aí chega lá os 11, né, irmãos? Espiou na terra, olha a terra lá e volta com notícias para Moisés. Moisés, a terra é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel, a terra lá dá frutos, é uma beleza para colheita, é uma maravilha. Só que é o seguinte, tem gigante lá dentro, está cheio de gigantes, está cheio de guerreiro. Os homens que estão lá, eles devoram as pessoas. Olha o grau, né, irmãos, de exagero que o medo não colocou naquelas pessoas. Aí só Josué e Caleb se levantou: o que vocês estão falando? Para com isso. Deus já nos prometeu, a terra é nossa. Não tem que ficar reclamando, já é nosso. Basta a gente entrar lá e no poder de Deus nós vamos conquistar a terra, porque ela já é nossa. Parem de reclamar, parem de murmurar, parem de ficar só reclamando e falando só coisas negativas. Vamos entrar lá com toda a força e vamos conquistar. O que o povo fez? Se sentiu ali, né, irmãos, esbravecido com aquelas palavras que eles falavam, e queria apedrejar eles, acabar com os dois, com Josué e Caleb. Deus olha aqui lá e fala assim: olha, nenhum de vocês vão herdar a terra prometida, só esses dois e a geração deles. Só os dois vão herdar a terra prometida, porque eles acreditaram. Isso eles tinham 40 anos. Se você for lá no finalzinho do livro de Josué, a gente vai ver dois velhinhos lá no trono conversando. Josué já velho, Josué já idoso, com quase 90 anos de idade, junto com seu amigo Caleb. E Josué vai e fala para os seus soldados: vai lá e conquista a terra. Aí Josué vê lá Caleb também vestindo a sua armadura, pegando a espada, velho já, né, irmãos, avançado na idade. Josué olha para Caleb: cara, o que você está fazendo, meu? Para com isso. Nós já é velho, não é jovem mais para essas coisas. Aí Caleb olha assim: não, eu quero ir lá também, quero lutar, quero guerrear com eles também, porque aquele mesmo vigor, aquele mesmo espírito de quando Deus me falou comigo há 40 anos atrás, está comigo até hoje, graças a Deus. Demorou 40 anos para a promessa chegar, e eu quero conquistá-la agora, eu quero ir atrás dela agora, porque Deus prometeu, e eu vou lá buscar a minha bênção em nome de Jesus.
Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Tem pessoas desanimando da promessa. Tem pessoas desanimando, irmãos, do que Deus prometeu na tua vida. Talvez é hoje que você vai receber. Eu me lembro as palavras de um pastor que dizia assim, irmãos, que às vezes o anjo está passando com a bandeja da bênção na sua frente, e você muitas vezes está desistindo e o anjo tem que voltar. Eu sei que isso é uma linguagem figurada, mas muitas vezes é assim mesmo, irmãos. Às vezes está no ponto de pegar a bênção, de alcançar a bênção. Você já sofreu, já lutou, já aconteceu tanta coisa na sua vida, e é a hora de você pegar a bênção. Aí você desiste no meio do caminho, tem que começar tudo de novo. Deus está falando nessa noite, olha, toma posse da bênção. Deus é fiel, a palavra dele é confiável, irmãos, a palavra dele é segura. Nenhum tio pode ser tirado da palavra de Deus, de tudo que ele prometeu. E a palavra de Deus diz claramente: ai daquele que tirar um tio, ou um traço, ou um acento da palavra de Deus, de tudo que ele falou, porque ele prometeu e ele é fiel. E eu tenho que ter paciência nas promessas dele, eu tenho que aguentar as lutas. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você é estratégia de Deus nessa noite, para o que nós estamos vivendo. Você é a arma de Deus para a geração que nós estamos vivendo hoje. Nós somos a arma de Deus. Nós somos a estratégia de Deus para o que estamos vivendo hoje. Tem promessa na sua vida, ela habita em você, ela brilha dentro de você, ela está brilhando, você faz parte das promessas de Deus. Só que o segredo é crer, é ouvir, é lembrar das promessas de Deus. Só que tira o orgulho. Vamos tirar o nosso orgulho muitas vezes. Josué nem sempre se chamou Josué. Josué, houve uma época, porque naquela época era assim, né, irmãos? Deus trocava as pessoas de nome, né? O nome tinha muito significado naquela época para as pessoas, né? Se você for analisar, vamos fazer um estudo dos nomes aqui, a gente vai ficar muito tempo. Mas naquela época era assim. O nome significava muito para as pessoas. Não é como hoje, né, irmãos? As pessoas vêm lá, é Pastor Mauro, é Pastor Mauro normal, é Domingos é normal. Mas naquela época não, naquela época tinha um significado. Por que chamava aquilo ali? Um exemplo, Jacó. As pessoas olhavam Jacó e falavam para ele: aquele lá é o defraudador, aquele lá é o ladrão. As pessoas olhavam assim, irmãos, já sabiam o que significava o nome. E Josué, irmãos, houve uma época que nem sempre ele chamou Josué. Uma época ele se chamava Oséias, que queria dizer salvação. O jovem Oséias, que foi chamado por Moisés e tinha planos de Deus na vida dele. Depois que Deus confirmou os planos na vida de Oséias, ele começou a se chamar Josué, que não era mais só salvação, era Deus é salvação. Deus estava implantado no nome dele. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Eu não vou mais chamar só Mauro, eu não vou mais chamar só Domingos, não vou mais chamar só Sônia, mas vou chamar Vitória na mão de Deus. Deus quer olhar para mim e falar assim: olha, lá vai meu filho vitorioso, lá vai meu filho que aguentou a luta, lá vai meu filho que aguentou as situações e aguardou a promessa. E agora eu vou lhe conceder o que ele precisa na vida dele, porque ele aguentou até o final, graças a Deus, e vou mudar o nome dele. Não vai mais te chamar derrotado, não vai mais te chamar humilhado, não vai mais te chamar o que o mundo diz dele por aí, mas vai se chamar o que eu digo: servo de Deus, ungido de Deus, vitorioso na presença do Senhor, graças a Deus. Promessas são para edificar a minha fé, e eu sei que Deus tem promessa na minha vida, por isso que eu não abandono ao meu Pai, ao meu Senhor. Se estou aqui hoje é uma promessa de Deus. Tem muita coisa que Deus tem para fazer na minha vida, por isso que eu não esmoreço da minha fé. A minha fé sempre ela vai estar acesa, principalmente no momento que eu estiver fraco, no momento da luta, porque eu sei que Deus prometeu coisas para a minha vida que ainda vão se cumprir, e tem coisas para Deus se cumprir na sua vida também. Vamos orar? Vamos falar com o Pai nessa noite? Talvez há coisas na sua vida que está demorando a acontecer. Você que está na sua casa também, irmãos, às vezes você está desanimado aí pelas promessas na sua vida. Pastor, 2020 está acabando e Deus prometeu que ia me conceder isso, me conceder aquilo. Irmãos, 2020 não acabou ainda, está acabando, mas não acabou. Tem uma semana ainda aí pela frente. Quem sabe Deus não pode te conceder aquilo que Deus te prometeu até o finzinho, até dia 31, no finalzinho, 11h59, Deus te conceda a bênção. Já aconteceu isso comigo.
Por que não pode acontecer isso com nós, com qualquer um de nós, com você que está na sua casa? Então vamos orar, vamos falar com o Pai. Estamos vivendo épocas difíceis sim, mas em toda época difícil, na Bíblia mesmo nos mostra isso, na história dos grandes avivamentos, os avivamentos só aconteceram depois de uma crise muito grande que aconteceu num país, na terra. Foi assim que surgiu novos avivamentos na terra. E eu acredito, irmãos, estamos vivendo sim um princípio de dores, mas acredito que isso é uma preparação para um grande avivamento na terra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, nós cremos nas suas promessas, meu Deus, porque as tuas promessas elas brilham muito mais do que a luz, porque nós cremos que não foi o homem quem prometeu, porque o Senhor não é homem para que minta, nem é homem para que se arrependa. Quem prometeu foi Deus, quem prometeu foi o Senhor nas nossas vidas, porque nós somos chamados, nós somos escolhidos e nós somos enviados para fazer a obra de Deus. Senhor, que o Senhor venha colocar em nossas vidas, Pai, ó Deus amado, meu Pai, de poder a presença de Deus, que aonde nós entrarmos, Pai, a presença de Deus venha na frente, que tudo o que acontecer na nossa vida seja para a Tua glória e não para a nossa glória, que tudo o que acontecer, meu Pai bendito, ó Deus, não seja para nos exaltar, mas seja para Jesus exaltar o Seu nome, ó poderoso Senhor. Senhor bendito, Pai da glória, há vidas aí que estão esperando, estão aguardando uma promessa do Senhor, ó Deus. Há vidas aí, meu Pai, que estão findando o ano, estão desesperadas, estão aí, Senhor, assustadas, pasmadas com o que está acontecendo, meu Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, que essa palavra venha nos tranquilizar, que essa palavra venha tranquilizar pessoas, que esta palavra, meu Pai, venha levantar vidas com coragem, com ousadia, para desbravar, meu Pai, para guerrear, para tomar posse daquilo que já é teu, aleluia. Senhor bendito, Pai glorioso, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar vitória na vida das pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos decretar, meu Pai, cura na vida das pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos decretar libertação na vida de muitas pessoas, Senhor. Meu Deus amado, nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor venha colocar a tua sombra protetora na vida de muitas pessoas, porque a palavra de Deus diz que o maligno não nos toca, o maligno não pode nos tocar, ó Pai da glória. Senhor, ó Deus, toma-nos em tua presença, meu Deus. Toma-nos em tua presença, meu Pai, nesta noite, Senhor. Invade as vidas com a tua calmaria, com o teu consolo nessa noite. Tira, meu Pai bendito, ó Deus, Senhor amado, meu Pai, de poder tudo aquilo que aflige as almas. Tira nessa noite aquilo que entristece as pessoas. Tira nessa noite, meu Pai, aquilo que vem, meu Pai, atormentando a alma dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória de Deus sobre as vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, o impossível na vida das pessoas, meu Pai da glória. Põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos, meu Deus. Cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Cremos que teu Espírito está aqui, Senhor. Cremos, meu Pai bendito, que o Senhor está operando neste lugar, ó Pai poderoso, aleluia. Oh Deus soberano, Pai da glória, Pai de poder. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos. Sinta a presença de Deus nessa noite, aleluia. Sinta que Deus está aí, igreja, te abraçando nessa noite. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Creia nas promessas de Deus. Creia no que Deus tem para a tua vida, aleluia. Põe a mão no teu coração, sinta As isso. promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir.
prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Nós cremos, Jesus, nós cremos pela glória, aleluia. Oh, Espírito Santo. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, Espírito Santo de Deus. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Glória a Deus, aleluia. Levanta, ergue a cabeça nessa noite. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho Oh, meu. Pai querido, Pai da glória, Jesus, medita as tuas palavras essa noite, meu Deus. Que nós venhamos a tomar posse, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor falou para cada um de nós essa noite. Que nós saiamos daqui não como entramos, mas que nós saiamos aqui cheios da tua promessa, cheios, meu Pai amado, meu Pai, de poder de Ti nessa noite. E crendo, meu Deus, crendo que o Senhor está junto conosco a cada dia da nossa vida. Senhor amado, Pai da glória, quero nesse momento também, Senhor, que o Senhor venha colocar em Tuas mãos os Teus filhos, aqueles que não vieram nessa noite, que estão viajando, aqueles que não puderam vir, meu Pai, nessa noite também, porque estão em casa, estão de risco. Senhor amado, Pai da glória, e nós que estamos aqui na igreja, nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, a última semana, meu Pai, do ano de 2020, venha abençoar a vida dos Seus filhos, no trabalho, no lar, aonde pisar a planta do seu pé, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Senhor amado, Pai da glória, terça-feira nós estaremos aqui para a honra e a glória do Senhor, para agradecer, Deus, fazendo o último culto do ano, para agradecer, meu Deus, pelas vitórias, para agradecer também pelas lutas, para agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas principalmente agradecer pelo que Tu és, um Deus amoroso, soberano, bendito, e agradecer pela Tua presença nas nossas vidas, que não tem se apartado, não tem nos desamparado, graças a Deus. Senhor, que o Senhor venha trazer o Teu povo aqui na terça-feira, Senhor, para louvarmos a Ti, para orarmos, para que nós venhamos ouvir uma palavra vinda do céu, Senhor, e também nos confraternizarmos na presença do Senhor. Abençoe a cada filho Teu, Senhor, ó Deus, que eles possam estar levando a bênção aos Teus lares, a vitória, meu Pai, a Teus lares, Senhor. Põe Tuas mãos para a honra, a glória, a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja em nossas vidas, em nossos lares, em nossos familiares, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.